Bom, eu sou o aluno Cristiano José Frassato, do curso de especialização em redes e computação distribuída, e vou apresentar o trabalho agora sobre tecnologias EAD, da disciplina de Introdução às Tecnologias para EAD, do professor Custódio Gastão da Silva Júnior. Bom, vamos lá então. O primeiro capítulo é o que trata da educação à distância. Temos um conceito sobre educação à distância, que é a modalidade educacional na qual a medição didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. Basicamente, o que define a educação à distância é você ter um professor e um aluno, ambos em lugares diferentes, e que possam trocar, então, conhecimentos. Mas algumas definições nós temos essa mesma, separação física entre o professor e o aluno, que distingue aí, a educação à distância do ensino presencial. Também temos a influência da organização educacional, essa que aborda ali um planejamento, uma sistematização, um plano, uma organização que diferencia da educação individual. A utilização de meios técnicos de comunicação, ou seja, para unir o professor e o aluno é necessário transmitir alguns conteúdos educativos, de forma então que possa haver a troca de comunicação de ambas as partes. Comunicação de mão dupla, basicamente é isso, você não pode ter um ensino à distância onde somente uma das partes consegue se comunicar, sendo que a outra não consiga trazer o retorno. Isso é importante para, por exemplo, o professor passa uma lição e o aluno pode então dialogar com o professor, tirar dúvidas. Uma das definições de ensino à distância engloba que deve haver essa comunicação de mão dupla. A possibilidade de encontro, basicamente é isso. O ensino à distância, ele deve haver essa possibilidade de encontros para que o aluno ali não se sinta muito sozinho ou que ele se sinta como se ele tivesse largado e só dependesse dele. Ele precisa sentir que ele está acolhido, que ele está num grupo, para que ele possa então se sentir mais motivado e então continuar os seus estudos. Qual as origens da educação à distância? Bom, no século XVIII, as primeiras experiências de educação por correspondência. Bom, a educação à distância ela precisa de um meio onde você consiga trocar informação. Então, praticamente no surgimento aí das correspondências, já houve a possibilidade de troca de informação. Foi onde então se iniciou ali as primeiras experiências de educação por correspondência. Podemos ver lá no século XVIII, faz muito tempo. No século XX, o processo de institucionalização da EAD ganha fôlego com a oferta de curso à distância por algumas universidades norte-americanas, como a do estado de Iowa. E na década de 60, a universidade aberta. Isso aqui é bem interessante, porque na década de 60 houve a abertura da universidade aberta na Inglaterra. Essa universidade aberta, ela trazia cursos superiores ministrados para a educação à distância, voltados para a educação à distância. E logo, essa foi a primeira universidade aberta do mundo, foi na Inglaterra. Logo depois desse sucesso que houve na Inglaterra, veio logo a França e a Espanha, dando aí um processo de continuidade ao ensino à distância, já no âmbito da educação superior. EAD no Brasil. Bom, lá para o começo do século XX, aí em 1923, a Fundação Rádio Sociedade do Rio de Janeiro começou a trazer alguns cursos, eram cursos simples, alguns cursos como línguas, entre outros,
já começou a trazer por meio do rádio esses cursos. Logo depois, quem não conheceu, aí quem está na faixa dos 30 anos de idade, por exemplo, assim como eu, ou até menos, havia uma grande divulgação na televisão do Instituto Universal Brasileiro. Inclusive, muitas vezes a gente ia nos Correios e tinha lá aqueles folhetinhos do Instituto Universal Brasileiro, que esse praticamente foi assim um dos que abriu a educação à distância no Brasil. Ele trazia muitos cursos, cursos de eletrônica, rádio, TV. Ele trazia cursos até de detetive particular, corte e costura, fazia um enorme sucesso. Inclusive, eu fiz o curso de eletrônica, rádio e TV, foi um curso muito bom. Porém, ele não tinha esse aspecto de comunicação de mão dupla. Né? Você recebia o material e estudava o material, fazia a prova. Na verdade, a prova, não sei se isso seja uma comunicação de mão dupla, mas a prova ela era corrigida. Né? Então, você recebia ali a sua nota, fazia a sua prova final e aí você adquiria o certificado do curso que você fez. Era muito interessante, tinha vários cursos, um material bem abrangente, ele tinha muitas aulas práticas também, vinha peças, circuitos para você montar. Foi uma instituição, essa instituição na verdade ela existe até hoje. Outras instituições como também o Instituto Padre Reus, que tinha era a mesma forma do Instituto Universal Brasileiro, também fez muito sucesso, só que essa não existe mais. Em 1994, a UFMT, Universidade Federal do Mato Grosso, abriu um dos primeiros cursos superiores, foi o primeiro, na verdade foi o primeiro curso superior na modalidade EAD. O curso era licenciatura em Educação Física. Esse aí foi o curso que abriu as portas para o EAD no Brasil. Muito interessante ainda, que é uma faculdade do nosso querido Mato Grosso. E em 2006, o Brasil então segue o caminho lá da Europa, né, como nós vimos anterior, que é a Inglaterra, na década de 60 abriu a Universidade Aberta. Agora o Brasil se liga aos moldes aí do ensino à distância na Europa, abrindo a Universidade Aberta do Brasil. Essa foi a época então que impulsionou muito o ensino à distância. Você pode até ver um fato muito interessante aqui, é como que a faculdade à distância ela vai se adaptando à tecnologia. Assim, em 1993, abriu começou então a difusão de rádio, né? Você pode ver que já veio um curso à distância. Logo depois veio o Instituto Universal Brasileiro, o FMT, e conforme as mídias e a tecnologia foi avançando, você pode ver que ela vai se expandindo cada vez mais. Bom, esse foi o primeiro capítulo, abordando aí o tema educação à distância. Agora vamos partir para o nosso segundo tema, que trata o uso das mídias na educação. Bom, é claro que não tem como você falar em educação e não falar em livro, né? Puxamos aqui lá no começo, no século XV ainda, a prensa de Gutenberg. Foi essa prensa aí que deu a origem ao livro, né? Era uma prensa onde eram colocadas ali algumas peças das letras e era prensado então no papel, e foi aí que começou a dar então a origem ao livro. O livro é praticamente o material mais usado na educação em geral. Você pode ver, as vantagens do material impresso são citadas por Aretio, das quais se pode ressaltar sua familiaridade, sua adaptabilidade ao ritmo de leitura dos alunos, que podem selecionar e aprofundar o que querem ler, a sua facilidade de navegação, já que o acesso às partes específicas é rápido e conveniente. Até aqui eu vou deixar um comentário que eu mesmo prefiro livros. Eu gosto, agora que eu estou me adaptando mais a PDFs, mas eu já comprei muitos livros e sempre que eu posso ou eu imprimo ou eu uso um bom livro mesmo, tenho esse costume. Aqui nós temos já o tempo, né, da comunicação analógica e radiodifusão.
Aqui foi um outro salto da educação à distância. A transmissão é feita por uma rede de micro-ondas e a recepção pela antena de um aparelho doméstico de rádio ou de televisão. A televisão pode ser utilizada no ensino à distância para a transmissão de programas educativos em rede aberta ou via satélite, ao vivo ou gravados. Um exemplo, por exemplo, é o próprio telecurso, né? Onde várias lições e temas educativos eram abordados naquele programa. Depois disso, temos uma tecnologia aí que hoje trata-se de uma da tecnologias mais utilizadas na educação à distância, que é a videoconferência. Mais se aproxima da situação convencional da sala de aula. Por quê? Porque na videoconferência você tem ali uma comunicação praticamente em tempo real entre o aluno e o professor. A videoconferência ela é feita de duas formas. Ponto a ponto, onde você tem, por exemplo, duas salas de aula, né? uma sala, não necessariamente duas salas, mas uma sala e em outra ponta o professor. E o professor, então, ele ministra a aula para toda uma sala, né? Direcionado apenas para uma sala. Essa praticamente é uma bem parecida no modelo convencional, né? Onde você vai ter a sala e praticamente só o professor que não vai estar ali. E temos o modelo multiponto. Nesse modelo multiponto você vai ter várias pessoas em locais diferentes, uma videoconferência distribuída, assim, por se dizer, né? Onde você vai ter várias pessoas em locais diferentes, talvez até em tempo diferente, em que vão acessar esse conteúdo que está sendo ministrado. E a internet, né? Hoje a educação à distância deu um salto gigantesco graças à internet. Os softwares que viabilizam as atividades dos cursos à distância na internet são chamados de ambientes virtuais de ensino-aprendizagem, ou seja, os EVAs, né? Ou também antigamente eles eram chamados apenas de AVA, Ambiente Virtual de Aprendizado. Através desses softwares, como nós temos ali o próprio Moodle, né? É onde são criado ali as lições, é um portal de ensino bem interativo e com uma vasta possibilidade de lições e de interatividade entre aluno com aluno, professor, tutor, as possibilidades de diálogo onde ele abre, né, como chats, fóruns, a criação de uma comunidade virtual, né, onde você pode criar uma sala, ou o próprio fórum, onde é debatido separado por assuntos, o estabelecimento de uma comunicação em múltiplas vias. Bom, pessoal, basicamente essa é a minha apresentação. A bibliografia Rodrigues Rosângela Soares, Introdução à Educação à Distância. Muito obrigado, uma boa noite.